Hoje eu vou falar de exercícios mágicos, exercícios do Oriente, para você entender que esses exercícios são tão poderosos que você consegue reduzir a sua dor no corpo apenas fazendo essas práticas. As práticas orientais, elas são muito ricas. Elas acionam pontos de acupuntura e todo exercício oriental que aciona pontos de acupuntura reduz dor no corpo. Eu preciso primeiro falar dos exercícios como um todo, sobre os exercícios. E aí o que acontece? É bem verdade que muitas pessoas sentem dores no corpo, entendem que a recomendação médica é fazer exercício para melhorar da dor, mas o que acontece? Muitas vezes a pessoa não faz. Mas ela não faz, por incrível que pareça, mesmo sabendo que o médico está falando, que um professor de educação física está mostrando que é importante para melhorar a dor, que um fisioterapeuta está indicando. No fundo, ela pode muito bem acreditar que com ela não funciona. Isso é uma realidade em que a gente, bem devagar, vai destrinchar e mostrar para você que isso é apenas uma ilusão, é uma fantasia negativa de que você não vai melhorar da sua dor praticando exercício. Eu vou mostrar exatamente o contrário. Então, a ideia é mostrar exatamente o contrário. Mas, para mostrar o contrário, eu preciso pegar na raiz do problema. E a raiz do problema é o seguinte: pensa bem, muita gente é sedentária, isso é uma realidade. Existem muitas pessoas que são sedentárias, tem muitas pessoas que são ex-sedentárias, começam a fazer exercício e desistem, isso também é uma realidade, mas precisa primeiro localizar as coisas. Como é que se localiza as coisas? Eu não sei se você que está me assistindo já teve uma oportunidade de fazer uma terapia com um psicólogo. E o que acontece quando você faz uma terapia com a psicóloga? Ela vai descrevendo com outras palavras o que você está percebendo na sua vida em volta. E aí você percebe. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. A mesma coisa. Eu vou tocar no ponto que muitas pessoas que não fazem exercício pensam. E aí, o que acontece? Vamos lá, vamos tocar na realidade. Que realidade é essa? Zona de conforto. Exercício é algo que tira você da zona de conforto. E vamos voltando a um tempo atrás. Desde a minha época, que eu era criança, da década de 80, eu escutava dizer na mídia, na TV, nas reportagens, que quando você decide praticar exercício, você também está decidindo se sacrificar. Você está decidindo sair da zona de conforto. Você está decidindo sofrer. A mídia vendeu durante muito tempo isso. Tanto que a palavra malhar, quando você vai para a academia, malhar não é uma palavra legal. Malhar é uma coisa de sacrifício também. Então, essa ideia fica no inconsciente das pessoas e acaba gerando uma situação que afasta naturalmente a pessoa de praticar uma atividade física e acaba, no futuro, desenvolvendo dores. Dores, muitas vezes, acontecem por falsas crenças. E são as falsas crenças que são as maiores aliadas das dores do corpo. Por isso que é importante você acreditar que o exercício não é sacrifício. Então, a gente está falando sobre o exercício. E a parte mais interessante dessa história é o sistema límbico. A maior explicação está dentro do cérebro, na parte de baixo do sistema límbico. O sistema límbico tem uma parte de cima e uma parte de baixo. E a parte de baixo ela é responsável por duas coisas: pelas emoções e pelo instinto de sobrevivência. Então, olha só, gente, quando se fala em exercício físico, imediatamente o sistema límbico é acionado. E quando você não racionaliza o sistema límbico, o que vai acontecer? Você não faz o exercício. Você fica sedentária. Você, inclusive, chega a acreditar que o exercício não vai melhorar a sua dor no corpo. É uma falsa crença, porque você deixou o teu sistema límbico dominar as suas emoções. Você não
racionalizou. Por isso que é importante racionalizar o sistema límbico quando se trata de exercício. Quando a pessoa não racionaliza o sistema límbico diante de uma atividade física, o que acontece? Ele deixa o cérebro acreditar que o exercício é um perigo. Por que o exercício é um perigo? Porque a natureza humana, desde os tempos das cavernas, eles identificam que, como o sistema límbico é um sistema de sobrevivência, ele vai interpretar o exercício como algo que vai gastar a sua energia. Então, a gente só está vivo porque a gente tem energia. E quando você não tem energia, você morre. E aí, o que acontece? O sistema límbico olha assim, exercício, então, significa que esse corpo humano vai fazer 10 horas seguidas de exercícios. Qual é o corpo que aguenta isso? Todo dia fazer 10 horas, 12 horas de exercício. Vai morrer rápido, porque tanto gasto de energia e o sistema límbico que não racionaliza acaba acreditando nisso. Por isso que o sistema límbico é responsável pela manutenção da sua dor no corpo se você não racionaliza. E racionalizar o sistema límbico é simplesmente encarar exercício físico, é bom fazendo num determinado período e pronto, você só define o seu tempo. Então, o que acontece? Isso é um dos principais inimigos da dor no corpo quando você não identifica, quando você não sabe essa informação, que é o sistema límbico que impede de você fazer exercício. Isso acontece com exercício normal, exercício, andar de bicicleta, caminhada, qualquer coisa. Mas quando você fala, agora imagina com exercício oriental. Imagina com exercício desconhecido, com exercício que você nunca praticou. E aí o que acontece? Você fica mais reticente, porque você já tem essa dificuldade com o sistema límbico e ainda não conhece o tipo de exercício que é oriental, aí você acaba tendo essa dificuldade. Então, o que acontece? Eu vou falar para você que o motivo da pessoa não praticar uma atividade física, ela é muito maior do que isso.